Olá, pessoal! Vamos fazer a correção hoje do PET 4. Nós vamos corrigir todas as semanas dessa vez. Vamos começar aqui pela semana 1 e pela semana 2, onde o eixo temático é a história da vida na Terra e a origem da vida. Bom, então ele vai falar aí sobre as teorias, né, da biogênese e da biogênese e vamos para as atividades. Número 1. Diferencia as teorias da abiogênese e da biogênese. A biogênese e biogênese tentaram explicar, por meio de experimentos, o surgimento dos seres vivos. Diversos pesquisadores, como Louis Pasteur, Spallanzani e Redi, debruçaram-se sobre os estudos acerca do fenômeno que intrigou a humanidade no período da história antiga. Primeiro surgiu a teoria da abiogênese. Ela postulava que os micro-organismos nasciam de forma espontânea, sem a necessidade de um reprodutor vivo. Depois, experiências mostraram que essa afirmação não fazia sentido e que os seres vivos precisavam sim de um reprodutor vivo para poder nascer. Desse novo pensamento surgiu a teoria da biogênese. Então, as duas teorias aí. Número 2. Explique no que consiste o experimento de Miller e o de Urey. O experimento conhecido como Miller-Urey consistiu em simular as condições da Terra primitiva postuladas por Oparin e Haldane. Para isso, foi criado um sistema fechado, sem oxigênio gasoso, onde foram inseridos os principais gases que estariam presentes na atmosfera primitiva, tais como hidrogênio, amônia, metano, além do vapor de água. Através de descargas elétricas e ciclos de aquecimento e condensação da água, eles obtiveram, após algum tempo, diversas moléculas orgânicas, que são os aminoácidos. Assim, Miller e Urey conseguiram demonstrar que seria possível aparecerem moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera, utilizando compostos que poderiam estar nela presentes. Essas moléculas orgânicas são indispensáveis para o surgimento da vida. Bom, número 3, Francisco Redi colocou dentro de recipientes aí, né, substâncias orgânicas em decomposição. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de biogênese. 4. A teoria da biogênese foi contestada por diversos cientistas que, por meio de experimentos, validaram a teoria da biogênese, em que um ser vivo se origina apenas de outro ser vivo. Relacione o cientista e seu experimento assinalando o número no parênteses correspondente. Então, a coluna ficou 5, 3, 2, 4 e 1. A organização aí do gabarito. 5. Dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da abiogênese constitui-se num verdadeiro entrave para o progresso da biologia. São informações corretas sobre essa teoria, foi amplamente divulgada por Aristóteles e defendida a possibilidade, a possibilidade de os seres vivos surgirem espontaneamente da matéria sem vida. Bom, a semana 3, o eixo temático dela é biodiversidade, sobre a evolução, né, das espécies. Número 1. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é importante para a maioria das atividades vitais, apresentando glândulas de muco para conservar-se úmida, de modo a favorecer as trocas gasosas, podendo apresentar também glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. Seleção natural, né? 2. Olhos poucos desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Entre esses organismos encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Como a teoria de Lamarck explicaria a presença de olhos pouco desenvolvidos em espécies que habitavam cavernas? Bom, Lamarck explicaria que, pelo fato dos olhos não serem utilizados, eles não se desenvolveriam, né? Ficariam atrofiados. E com isso, as espécies que habitam caverna passariam essa característica adquirida aos seus descendentes. E estruturas sensoriais mais importantes em ambientes de pouca luz iriam se desenvolver e essa característica adquirida também iria passar para os descendentes. 3. Nos últimos 100 anos, os cientistas formularam diversas teorias para explicar por que o ser humano, ao contrário dos outros grandes primatas, tornou-se bípede em determinada fase de sua evolução. Bom,
Dessa forma, tornando-se mais adaptado no meio ambiente em que vive, identifique qual linha de pensamento o texto anterior segue. Bom, a linha de pensamento utilizada na questão é a lei do uso e desuso de Lamarck. Pontos importantes de Lamarck. Número 1. Os seres mais simples sempre evoluem de modo a se tornarem mais complexos, nunca ao contrário. 2. A lei do uso e desuso. As estruturas mais importantes para a sobrevivência eram bem desenvolvidas, enquanto as menos importantes e menos utilizadas ficam atrofiadas. 3. Herança dos caracteres adquiridos, modificações ambientais causam necessidade de modificação morfológicas, anatômicas, por exemplo, fisiológicas do funcionamento e comportamentais das espécies. Essas modificações são herdadas pelas gerações seguintes. 4. Examine as duas frases abaixo. De tanto esticar o pescoço para comer as folhas das árvores, as girafas foram ficando com o pescoço mais longo. E 2. Entre as girafas podemos notar uma variabilidade no tamanho do pescoço, o que permite a atuação da seleção natural. Podemos considerar que a primeira frase é lamarckiana e a segunda darwiniana. 5. A restrição à venda de antibióticos no Brasil foi uma medida tomada em função do aparecimento de bactérias super resistentes. Então, com base na teoria da evolução de Lamarck, né, como a gente explicaria isso? Com base na teoria do Lamarck, as bactérias iriam desenvolver resistência ao antibiótico, lei do uso e do desuso. As estruturas mais importantes para a sobrevivência eram bem desenvolvidas, enquanto as menos importantes e menos utilizadas ficam atrofiadas e iriam passar essa característica adquirida para os seus descendentes. Herança dos caracteres adquiridos, né, modificações ambientais causam a necessidade de modificações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. E ainda essas modificações seriam herdadas pela geração seguinte. Já com base na teoria de Darwin, existiam algumas bactérias, né, na colônia que seriam resistentes a antibióticos e que na presença de antibióticos essas bactérias sobreviveriam, enquanto as que não são resistentes a antibióticos morreriam. As sobreviventes gerariam descendentes e passariam essa característica a eles. É preciso entender que os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes entre si e que os indivíduos que apresentam características mais adaptadas tendem a sobreviver e se reproduzir. Assim, seus descendentes tendem a ser mais adaptados também. Bom, a semana 4 e a 5, o eixo temático é a teoria celular, célula como unidade constitutiva dos seres vivos. Então, vamos lá para os exercícios. Aqui. Síntese da função, né, das estruturas das células. Então, a gente tem aí o citoesqueleto, que é uma rede complexa de fibras que permite às células eucariontes adotar diversos formatos e executar os mais variados movimentos. O citoplasma. No citoplasma encontramos uma série de organelas, pequenos órgãos que funcionam de maneira integrada, mantendo a célula viva. O ribossomo são fundamentais para a produção de proteínas, o que é extremamente importante para as células. O retículo endoplasmático rugoso, ele fica grudado na membrana do núcleo e é uma rede de canais que transportam proteínas produzidas pelos ribossomos anexados a ele. O retículo endoplasmático liso, ele não tem os ribossomos grudados e realiza o transporte de outras substâncias pelo citoplasma, como colesterol, e tem uma função de desintoxicação também. Complexo de Golgi, ele funciona como correios, né? Empacota substâncias que podem ou não ser exportadas das células. A mitocôndria funciona como uma usina que realiza a respiração celular e produz ATP, que é a nossa energia, né, molécula de energia a partir da glicose e do gás oxigênio. Então, todas essas aí são organelas são dos animais e dos vegetais. Agora, o cloroplasto é apenas da célula vegetal, são responsáveis pela realização de fotossíntese. O vacúolo central ele pode armazenar substâncias diversas, como o amido e a água, só do reino vegetal. E o núcleo, ele abriga o DNA, o material genético que carrega instruções que determinam o funcionamento das células e tem tanto nas células animais como nas células vegetais. Bom, número 1.
Nomeie as células quanto ao seu tempo de vida e apresente exemplos. Em organismos pluricelulares, as células geralmente se especializam em diversas funções e podem apresentar diferentes tempos de vida, podendo ser classificadas como células lábeis, tempo curto de vida, como os glóbulos vermelhos do nosso sangue, células estáveis, tempo médio de vida, como as células do nosso fígado, e células permanentes, tempo muito longo de vida que não se renovam com facilidade ou não são renováveis como os nossos neurônios. Por isso precisamos cuidar muito bem, né? Preservar. Compare células procariontes com as eucariontes. Bom, as bactérias apresentam células do tipo procarionte, que são células que não apresentam carioteca, uma membrana que ajuda na organização do núcleo. Por isso, o DNA, que é o material genético, fica imerso, né, no citoplasma, espalhado no citoplasma. E os animais, os fungos, os vegetais, os protistas apresentam célula eucarionte, que são células que apresentam a carioteca, portanto, núcleo organizado dentro do qual se encontra o DNA, que comanda a função celular. As células eucariontes são mais complexas que as procariontes. Por exemplo, a eucarionte apresentam várias estruturas no citoplasma que preenchem a célula, que já estão ausentes aí nos procariontes. Essas estruturas são chamadas de organelas. Bom, 3. Todos os seres vivos são formados por células. De acordo com o tipo estrutural de célula que os compõe, os organismos podem ser classificados em eucariontes ou procariontes. A alternativa correta seria letra B. Os fungos, bolores e leveduras possuem células eucarióticas. 4. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento do microscópio eletrônico, houve uma revolução nos estudos das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procariotas e eucariotas, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, possuem material genético disperso pelo citoplasma. 5. Explique quais são as características e funções relacionadas à membrana celular. A membrana celular, também chamada de membrana plasmática, né, ou plasmalema, ou membrana citoplasmática, ela delimita o espaço intercelular e mantém a célula estável. Ela apresenta uma bicamada de fosfolipídios com proteínas formando um mosaico fluido, ou seja, as moléculas podem se deslocar no plano paralelo da membrana. Além disso, a membrana apresenta permeabilidade seletiva, isso significa que ela escolhe as substâncias que entram e saem da célula. Após atravessar a membrana plasmática, mergulharemos no material gelatinoso chamado de citoplasma. 6. Identifique as organelas responsáveis por produzir proteínas, são os ribossomos, fundamentais para a produção de proteínas, o que é extremamente importante para as células. As proteínas são produzidas a partir de instruções presentes no material genético da célula, né, o DNA. Os ribossomos podem estar livres no citoplasma ou podem estar grudados a uma outra organela chamada retículo endoplasmático, rugoso. Empacotar substâncias é o complexo de Golgi, funciona como os correios que empacotam substâncias aí, né? Quando não são exportados, podem compor uma outra organela chamada de lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular. Desintoxicar a célula, quem faz é o retículo endoplasmático liso, que não tem os ribossomos grudados e realiza o transporte de outras substâncias também. Em alguns casos, produzem colesterol ou auxiliam na desintoxicação da célula. Por isso, as células do nosso fígado apresentam um monte dessas organelas. Produz energia na forma de ATP, a mitocôndria, ela funciona como uma usina que realiza a respiração celular e produz o ATP, a partir da glicose, né, que obtemos por meio da alimentação e do gás oxigênio. Realiza a fotossíntese e os cloroplastos, que são organelas presentes nas células vegetais e são responsáveis pela realização da fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual o organismo vegetal produz seu próprio alimento, por isso eles são chamados de organismos autotróficos. Bom, a semana 6 e a última é sobre a divisão celular. E aí as fases, né, da divisão celular. Número 1. Identifique a fase da mitose na qual ocorre a separação das cromátides irmãs. Ela vai ocorrer na fase da anáfase. Ana, em grego, significa separação. As cromátides são puxadas pelo processo do encurtamento dos microtúbulos ligados aos cinetocoros e então se dá a degradação da tubulina, que servia para manter as cromátides irmãs juntas. B. Na espécie humana, que possui 46 cromossomos nas células somáticas, quantos cromossomos cada célula recebe ao final da mitose e na meiose? Bom,
Por exemplo, observam-se 46 cromossomos, dos quais 23 são adquiridos do pai e 23 são transmitidos pela mãe, ou seja, possuímos 23 pares de cromossomos. Nas células somáticas são chamadas de diploides e nas nossas células reprodutivas são chamadas de haploides. Dessa forma, no final da mitose, cada célula recebe os 46 cromossomos, 23 pares, células diploides, e no final da meiose, cada célula recebe 23 cromossomos, que são as células haploides, né, os gametas. 2. Caracterize as 3 fases do ciclo celular. Bom, os ciclos celulares são fases de vida de uma célula e pode ser dividido em 2 grandes momentos, intérfase e divisão celular, que pode ser a mitose ou meiose. A intérfase é subdividida em 3 fases, a G1, crescimento celular e execução das funções básicas, como produzir proteínas, por exemplo. E a segunda fase é o S, síntese de cópias de moléculas de DNA, no núcleo, etapa fundamental para que essas moléculas sejam subdivididas, divididas, né, para células filhas na divisão celular. E a terceira fase é a G2, que é uma preparação final para iniciar a divisão celular. 3. Mitose e meiose têm semelhanças, né? Então, vamos falar aí. Cite eventos que sejam exclusivos da meiose e da mitose e que estejam relacionados com o número de células resultantes. A mitose são formadas 2 células filhas idênticas à célula mãe original. Já na meiose são formadas por 4 células filhas, cada uma com a metade da carga genética da célula mãe. B. Os objetivos do processo de divisão celular. A mitose tem como objetivo principal formar células somáticas, que são as células do nosso corpo, que ficam distribuídas pelo corpo em geral. São as células diploides, né? Com o número total dos cromossomos. Já a meiose, ela apresenta o objetivo de formar células sexuais, ou seja, as células reprodutivas, que são os gametas e que possuem aí a metade do número de cromossomos, né? Então, as células são chamadas de haploides. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Dúvidas, estou à disposição. Obrigada.